para falar com vocês nessa noite. Não permita que ninguém tire a sua atenção, para que você não perca nada daquilo que Deus tem reservado para você nessa noite. E eu gostaria de chamar o presbítero Thomas, que nesse momento irá ministrar a palavra nessa noite. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Eu quero novamente reafirmar a nossa alegria, a nossa gratidão a Deus, a nossa felicidade de ter cada visitante, cada parente, cada amigo. Não sei se você pertence a outra igreja ou simplesmente você é um vizinho nosso aqui da igreja, ou você é familiar de alguém que faz parte da nossa igreja. Mas eu quero dizer em nome da nossa igreja que é uma alegria e um prazer ter aqui nessa noite. Que sempre que você tiver a possibilidade, sempre esteja conosco. A casa sempre vai ser aberta e aconchegante para lhe acolher. Amém? É um privilégio para mim pregar numa noite como essa, num momento como esse, mas também é uma grande responsabilidade. Tanto que fazem mais de 3 anos que eu sempre ministro aqui, mas o nervosismo, o temor e o tremor, ele permanece o mesmo todas as vezes que eu me dirijo a esse local. E não é diferente nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, se você a tem. Se não, acompanhe do lado com seu irmão. No livro do profeta Daniel, capítulo 1, e versículo 8. Aquele que tiver a possibilidade de ficar de pé, se possível. Livro do profeta Daniel, no seu capítulo 1, verso 8. Você que já encontrou, ajude o seu irmão do lado a encontrar. Daniel, capítulo 1. Iremos ler somente o versículo 8. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Daniel capítulo 1, versículo 8 diz exatamente assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Novamente a palavra do Senhor diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Versículo 9: E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Amém? Curve sua cabeça e feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e querido Pai, cuja presença se encontra nesse lugar, cuja presença se encontra por seu Espírito dentro de cada um de nós. Deus Criador, soberano, único, verdadeiro e vivo Deus, onipotente, onipresente, onisciente, Deus juiz de vivos e mortos, Senhor digno de toda glória, honra, louvor e poder. Que o Senhor se revele aos nossos corações através da Tua palavra. Que o Senhor fale pessoalmente com cada um de nós, segundo o Teu Espírito e segundo a Tua palavra. Abençoa o Teu povo nessa noite e glorifica o Teu nome. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Sente louvando o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.
Já foi dito que 2016 foi um ano um pouco diferente de todos os outros anos que a gente já viveu. Queridos irmãos, nesse ano diversos acontecimentos vieram à tona, várias coisas aconteceram, várias reviravoltas, alegrias nós tivemos nesse ano, mas também muitas lágrimas rolaram sobre os nossos rostos, devido a muita coisa que aconteceu no ano de 2016. Muitos até estão praticamente clamando que esse ano acabe logo e 2017 surja como um sol no amanhecer. Muitos estão desesperados. Muitos olham para 2016 e olham como se fosse uma maldição, como se fosse uma página negra na sua vida. 2016, para alguns, talvez foram isso. Para outros, talvez foi um ano de alegrias, vitórias e conquistas. Eu não sei o que 2016 foi para você. Mas não somente como sociedade, onde diversas coisas aconteceram, atentados, terrorismo, mortes e entre tantas outras coisas, mas também individualmente. Muitos não tiveram lá o melhor ano financeiramente. Outros talvez não tiveram o melhor ano emocionalmente. Alguns talvez não tiveram o melhor ano espiritualmente. Talvez você nessa noite não esteja concluindo esse ano como você desejaria concluir. Talvez você pare e reflita e diga: eu queria ter orado mais. Eu queria ter lido mais a palavra. Eu queria ter me santificado mais. Como eu queria conhecer mais ao Deus que eu sigo. Como eu desejaria terminar o ano numa outra realidade espiritual. Eu não sei como o ano de 2016 foi para você. E entre tantas outras coisas que influenciaram e cooperaram para que 2016 fosse o que ele de fato foi, eu queria destacar uma coisa nessa noite, queria chamar a sua atenção. Eu queria destacar aquilo que é conhecido e chamado por decisão. Decisão. Muitas outras coisas aconteceram na nossa vida sem a gente ter um mínimo de culpa, talvez. Porque assim como o meu pecado, a consequência dele atinge o meu irmão, o do meu irmão também me atinge. Isso é consequência da vida. Mas irmãos, muito do que foi o nosso 2016 não foi nada mais e nada menos do que consequência de decisões que eu e você decidimos tomar durante esse ano. É aquilo que na palavra de Deus conhecemos como lei da semeadura. Gálatas 6,7 diz que aquilo que o homem semeia, ele colhe. Você escolhe até o que semear. Você olha lá na caixa de sementes e diz: o que é que eu vou semear hoje? Qual fruta eu vou semear hoje? E você semeia. Agora, colher não é opcional. Eu não decido o que eu vou colher. Eu não escolho simplesmente o que eu vou colher. Eu colho aquilo que eu plantei. Não tem como um homem que plantou manga colher jaca. Não tem como. Assim como muito do nosso 2016, não sei como o seu foi, mas muito dele foram consequências das nossas decisões. E como meditar e refletir sobre decisões, às vezes é difícil. Porque se a gente teve um ano bom, é muito bom sentar na escrivania, sentar na cadeira de casa e lembrar das grandes atitudes e decisões que a gente tomou e as vitórias que a gente colheu. Mas quando o ano não foi bom e as consequências não foram lá essas coisas,
a gente prefere fugir do lugar da reflexão. Porque enquanto eu fujo do lugar da reflexão, eu posso culpar o outro por aquilo que aconteceu na minha vida. Enquanto eu não sento para refletir o que foi que eu fiz, que decisões eu tomei e por que cada coisa aconteceu na minha vida, eu posso muito bem dizer, meu ano de 2016 foi assim porque aconteceu isso. Mas foi porque aconteceu aquilo. Mas foi porque o fulano tal fez isso comigo. E aí a gente cai naquilo que é chamado de síndrome do Éden. Lembra do Éden? A tragédia que foi o homem se separar de Deus. A tragédia que foi o homem pela primeira vez desobedecer a Deus. Lembra o que aconteceu naquele jardim? Deus desce e fica ali querendo saber de quem é a culpa. E Eva olha e diz, Adão olha e diz, a culpa é dela. Eva olha e diz, a culpa é da serpente. No final das contas, cada um joga a culpa do que aconteceu na sua vida no outro. E não é assim que a gente está vivendo no Brasil? De quem é a culpa do Brasil estar vivendo essa realidade? Eu não sei. A gente normalmente aponta para o político. Mas será que eu e você não tem uma parcela de culpa? Será que eu e você não tenhamos tomado no decorrer desse ano decisões que venham influenciar para que a gente esteja vivendo essa realidade? Será que a culpa é individual? É de somente uma pessoa? É de somente um grupo? Não é de todos? Parar para refletir sobre decisão, quando as consequências não são as melhores, é ruim. E por isso que a gente foge. Mas, irmãos, refletir sobre as nossas decisões não vai trazer mal algum sobre nós. Pelo contrário, vai nos dar a oportunidade de rever aquilo que eu fiz, para que eu nunca mais tome a mesma decisão. Dói na consciência, dói. Maltrata o coração, maltrata. Talvez enquanto eu esteja pensando nas decisões que eu tomei, a lágrima desça sobre meus olhos. Mas, querido, ela não vai fazer nada mais e nada menos que isso. E ela vai lhe dar uma bela oportunidade de não mais repetir aquela decisão. Por isso a necessidade de se pensar sobre a vida. Por isso a necessidade de se pensar sobre o que eu fiz. Porque analisar o que o outro fez é fácil. A gente vira um grande perito em analisar a atitude do outro. Mas quão negligente nós temos sido em pensar sobre aquilo que nós fizemos, sobre as atitudes que nós tomamos. Irmão, eu não quero fazer nada mais e nada menos com você nessa noite que lhe levar à reflexão, que lhe levar a pensar, de lhe levar a refletir sobre a sua própria vida. E a minha esperança e a minha alegria é que a partir dessa reflexão, o ano que está entrando seja mas muito melhor para você, porque você repensou a sua vida. Porque você parou para pensar nas suas atitudes. E porque você tomou atitudes diferentes, que só trouxeram para você boas colheitas. Por isso, nessa noite, eu quero pensar sobre isso. Decisão. E esse ano especial nos ensinou muito sobre decisão. No dia 29 de novembro, talvez aconteceu para o Brasil em específico, um dos acontecimentos mais trágicos que a gente já viu. Por uma decisão, 71 vidas foram ceifadas, 71 vidas partiram. Famílias foram deixadas em tristezas e amigos em luto, por causa de decisão. A decisão arriscada de talvez fazer algo que na sua consciência vai dar para concluir, mas não deu. Decisão. E sabe o que eu concluo com isso? Que assim como uma decisão pode salvar uma vida, uma decisão pode destruir uma vida. Assim como a sua decisão nessa noite pode mudar
vida, mudar o seu ano, a sua decisão também pode destruir a sua vida e destruir esse ano que se encontra pela frente. Precisamos aprender com a vida, precisamos aprender com os nossos erros, precisamos aprender com as nossas decisões, se foram boas ou se foram ruins. Queridos irmãos, às vezes a gente decide não decidir, como Thomas é. Quando você diz, eu não quero decidir, decide aí, na realidade você está decidindo não decidir. É bem verdade que ninguém vive sem tomar decisões. Ninguém vive sem tomar decisões. Talvez a decisão que eu tome seja boa, talvez a decisão que eu tome seja ruim, talvez a decisão que eu tome seja de não decidir, mas no final das contas, sempre eu estou tomando uma decisão. Na realidade, essa decisão ela pode ser boa, como ela pode ser ruim. E cabe eu e você refletir sobre as nossas decisões. Permita-me nessa noite ser repetitivo com essa palavra, para que você saia dessa noite, talvez esquecendo de tudo, mas com essa palavra fixada no teu coração. Decisão. Decisão. E que você durma pensando nessa palavra, decisão. E que você passe essa semana, e não somente ela, mas esse ano pensando em decisões. E eu tenho absoluta certeza de que o seu ano, que está por vir, será totalmente diferente. Queridos irmãos, os grandes homens de Deus sempre foram homens decididos e resolvidos. José foi cobiçado pela esposa do seu patrão, mas José toma uma decisão de não adulterar, de não ter relações com aquela mulher e fugir. Muitos outros tomam decisões negativas, como eu já citei, Adão e Eva. Tomaram a péssima ideia, a péssima decisão de desobedecer a Deus. Mas uma das grandes decisões foi aquela que aquele que estava sentado no trono, desde a eternidade, aquele ao qual a palavra diz que por meio dele todas as coisas foram criadas, o primogênito da criação, aquele que tinha nas suas mãos toda a glória, toda a honra, todo o poder, aquele que era adorado perfeitamente por toda a eternidade, ele decidiu se desfazer, se despir. Ele decidiu abnegar dos seus direitos, dos seus poderes. Ele decidiu se fazer homem como eu e você. Ele decidiu de grande se fazer pequeno, de rico se fazer pobre, de todo poderoso se fazer passível de ser escarnecido, entristecido, humilhado e violentado. Que decisão! Que decisão que o Senhor da Glória tomou, para que eu e você, irmão, que não tínhamos a mínima possibilidade de decidir, pudéssemos nessa noite ter uma oportunidade de tomar uma decisão. A Bíblia diz que estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Não tínhamos a mínima possibilidade de fazer absolutamente nada. Assim como um homem deitado num caixão não tem condição de fazer nada, de se mover, de falar ou de tomar qualquer atitude. Assim eu e você estávamos nos nossos pecados. Mas ele decidiu romper com tudo, morrer no meu e no teu lugar, para que ele pudesse agora dizer: vinde a mim, vinde a mim. E eu lhes faço o convite, porque vocês agora, hoje, têm a possibilidade de dizer sim ao meu convite.
foi a decisão mais bela e mais sublime já tomada na história da humanidade. Homens de Deus sempre foram bem decididos. E preste atenção, eu separo nessa noite um homem de nome Daniel, um jovem que foi tirado da sua casa, da sua parentela, do meio da sua religiosidade, um jovem que foi arrancado à força, sem direito de opinar ou decidir, e levado para um cativeiro numa terra estranha, de um povo estranho, ao qual tinha eles e seus todos conterrâneos por cativos. Mas olha que interessante, observe, que muitos ali naquele cativeiro não tiveram a oportunidade de escolher uma casa, de escolher uma boa comida. Mas querido, Daniel estava tendo a oportunidade de provar da melhor bebida, da melhor comida, da melhor roupa, da melhor hospedagem. E olha que interessante, o verso bíblico que você acabou de ler, a palavra de Deus diz que Daniel decidiu-se. Em outras traduções diz que Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel decidiu. E como nós temos coisas a aprender com essa decisão de Daniel, e brevemente, rapidamente, eu queria que você abrisse seus olhos, ouvisse bem aquilo que eu vou colocar nessa noite, porque isso servirá de sabedoria e de conselho para a tua vida, para que na próxima decisão que você tome, ela não seja uma má decisão, mas ela seja uma boa, e não somente boa, mas uma ótima decisão. Amém? Vocês estão aqui? E sempre temos o costume de cultuar das 7 às 9. E hoje estamos cultuando das 9h30 até meia-noite. Mas segura aí. Seja forte. Amém? Sustente. Abra os seus ouvidos, que o Senhor ainda tem para falar com o teu coração. Queridos irmãos, olhe para a sua Bíblia no capítulo 1 de Daniel. E a primeira coisa que a gente compreende aqui é que Daniel, no verso 8, contudo decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Olhe para mim. Primeira coisa que Daniel tomou, uma decisão no seu coração. Daniel decidiu consigo mesmo não se contaminar. Agora, irmãos, Daniel não estava tomando aquela decisão por nojo. Ele não olhou para a comida e disse: eu não gosto dessa comida, então eu não vou comê-la. Nada disso. Aquela era a melhor comida de todo o império. Era uma comida que era a mesma comida servida na mesa do rei. Mas quando Daniel diz que decidiu não se contaminar, primeira coisa que eu aprendo, a decisão de Daniel não era uma decisão por mero achismo ou querer, era uma decisão pautada na palavra de Deus. E sabe por quê? Nós temos escolhido muitas vezes coisas amargas, porque nós temos tomado decisões muito longe da palavra de Deus. Marido, esposa, quando você toma uma decisão dentro de casa, é baseado em que a sua decisão? É no seu querer? É no seu gostar? É na sua preferência? Ou é segundo a palavra de Deus? Como é que você tem criado seus filhos? Como é que você tem direcionado a sua vida financeira? Quando você toma a decisão, você pensa: será que isso está de acordo com a palavra de Deus? Daniel estava tomando uma decisão de acordo com a palavra. Pense nisso na próxima vez. Na próxima vez que for decidir sobre a sua vida emocional,
sobre a sua vida financeira, sobre o futuro da sua vida ou até da sua família. Pense o seguinte consigo: será que essa decisão agrada a Deus? Será que essa decisão está de conformidade com a palavra de Deus? É interessante porque as nossas decisões não têm que ser tomadas somente segundo a vontade de Deus. Mas ouça isso em nome de Jesus: as nossas decisões só serão cumpridas segundo a graça e a capacitação de Deus. Porque Thomas nessa noite pode determinar ter um ano melhor espiritual, mas se a graça não descer, se a mão não se estender e se o Espírito não agir, Thomas vai lutar sozinho e não vai conseguir concluir e cumprir com a sua decisão. Existem decisões, e eu quero dizer todas elas, que só são possíveis com a graça de Deus. Observe o que Tiago diz no capítulo 4, verso 13 ao verso 15. Não precisa abrir, só me escute. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Queridos irmãos, nós temos talvez 30 minutos para romper o ano, e muitos estão arrumados nessa noite, de mesa cheia, cheios de planejamento, mas alguns não vão ouvir os fogos explodirem. Alguns não verão a luz dos fogos resplandecerem no céu. Outros não sentirão o abraço do seu irmão e não ouvirão no seu ouvido: feliz ano novo. Porque mesmo que eu decida, eu não sou o dono do mundo, nem muito menos o dono da minha própria pessoa. Por isso que a Bíblia diz: planeje, decida, mas diga: se Deus quiser. Irmão, eu vou chegar na tua casa lá para as 2 horas da manhã, se Deus quiser. Irmãos, semana que vem eu vou investir na minha vida financeira. Talvez eu vou comprar um presente para o meu familiar, ou vou visitar um parente distante, se Deus quiser. Temos que ter a humildade de entender que não somos rei, que o rei é Ele, e que algo só acontece independente se você tem toda a condição financeira, física, intelectual ou qualquer outra condição para cumprir aquilo que você quer e aquilo que você decidiu. Querido, a sua decisão só vai se concretizar se Deus quiser. Tenhamos a tal humildade de reconhecer a nossa dependência dEle e dizer: Senhor, eu estou decidindo no meu coração fazer isso, mas me dá toda a possibilidade, força, graça, sabedoria para fazer aquilo que eu estou decidindo, e que isso seja benéfico para o meu próximo e que glorifique o teu nome. Segunda coisa é que Daniel, apesar de decidir no seu coração não se contaminar, eu acho lindo isso aqui, ele vai pedir permissão ao chefe dos oficiais, ao seu encarregado, permissão para se abster. Jovem, escute uma coisa: nós temos nos tornado orgulhosos e onipotentes, ou pelo menos achamos que somos, e a gente diz: tal data eu saio de casa, tal data eu faço isso, semana que vem eu faço isso, mas e a tua mãe? Não, a minha mãe não tem nada a ver com isso, eu vou fazer. E o fulano de tal, não, eu vou namorar. E o emprego tal, não, eu vou conquistar.
Porque a gente acha que a gente pode. E a gente passa por cima de todo mundo para cumprir com as nossas decisões. Eu acho lindo Daniel, apesar de decidir no coração fazer algo. Ele não chegou como um rei e disse: olha, pode tirar essa comida que eu estou decidido a não comer. Ele chega com toda a sabedoria, com toda a paciência, e conversa com aquele homem que é responsável, e vê a possibilidade, junto com aquele homem, de cumprir aquilo que no seu coração já havia sido decidido. Como a gente precisa ser humilde, em não só decidir, mas em reconhecer que não somos o Todo-Poderoso, e que carecemos e dependemos de uma série de coisas, principalmente de Deus. E aí eu chego para o meu próximo, simplesmente não como aquele que vai fazer o que quer, mas eu chego para o meu próximo para ter conciliação, para ter cooperação, para ter compreensão naquilo que eu vou fazer, para que haja sempre harmonia, paz e graça. Queridos, terceira coisa é que Daniel decide no coração não se contaminar, mas observe que a partir do momento que ele decide, ele começa a tomar uma série de atitudes para cumprir o que ele decidiu no coração. Ah, meu irmão, quando eu me lembro muito bem do ano passado, exatamente aqui, exatamente num culto como esse, um culto de final de ano, quantas coisas eu planejei no coração. Mas Deus me perdoe, porque poucas atitudes eu tomei para concluir, concretizar o que havia decidido no meu coração. Talvez você vai refazer tudo que você disse no ano passado. Senhor, eu vou fazer isso. Senhor, eu vou. Talvez você nessa noite refaça tudo de novo. Sabe por quê? Porque nós decidimos no coração fazer, mas não tomamos nenhuma atitude para cumprir com aquilo que a gente tinha decidido diante de Deus. Que não fique somente em palavras, mas que nessa noite a gente feche os olhos e diga: Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu quero ser isso diante da Tua presença, eu quero ser isso para a minha família, eu quero ser isso para o meu vizinho. Senhor, eu quero agir assim com meu filho. Deus, eu quero melhorar assim com a minha esposa. Deus, eu quero ser assim no meu trabalho. Mas quando a gente sair dessas portas, irmãos, a gente venha tomar atitudes que correspondam àquilo que a gente decidiu no nosso coração. Quarta coisa, querido, é que a gente, quando conclui, a gente continua lendo o resto da passagem, a gente vê que Daniel, ele teve a graça de ter o Senhor ajudando ele naquilo que ele queria cumprir, naquilo que ele havia desejado, decidido. Ouça, quando as suas decisões forem segundo o coração de Deus, por mais aparentes que elas sejam, de impossíveis, querido, Deus vai lhe ajudar. Deus vai lhe dar capacidade. Deus vai lhe dar toda a possibilidade. Deus vai dar toda a força, todo o recurso. Deus vai abrir as portas que talvez hoje estejam fechadas. Se você no seu coração tomar decisões que agradem o coração dele, que sejam em concordância com o coração dele. Daniel viu as portas se abrirem, porque a palavra diz que Deus moveu o coração daquele homem para com Daniel. E aquele homem teve simpatia para com Daniel. Não era porque Daniel era bonito, não é porque Daniel tinha cultura ou tinha conhecimento, mas foi o Espírito de Deus que agiu no coração daquele homem, para aquele homem ser um instrumento para que aquilo que Daniel havia decidido no seu coração se cumprisse. 2017 vai ser um ano de realizações, de cumprimento. Se tão somente o seu coração estiver conectado com o coração de Deus, e a sua vontade e as suas decisões forem vontades e decisões segundo o coração de Deus, não vai haver mais vermelho, não vai haver portas fechadas, não vai haver nenhuma impossibilidade para que tudo aconteça. E última coisa, querido, escute:
Após Daniel tomar essa decisão de não se contaminar, ele conversa com aquele homem, ele faz um trato com aquele homem. No final de todo o trato, tudo acontece. E o lindo é que as recompensas da decisão de Daniel chegam na sua vida. Daniel é promovido. Daniel é acrescentado 10 vezes mais sabedoria do que qualquer outro. Daniel é escolhido não para ficar em qualquer cargo. Daniel é escolhido para servir diretamente o rei. Sabe por quê? Por uma pequena decisão que Daniel tomou. E sabe qual é o nosso erro? Achar que pequenas decisões não têm consequências grandes. Querido, pequenas decisões podem transformar toda uma vida. Como a simples decisão de Daniel de não comer e não beber, mudou toda a realidade, toda a vida e todo o futuro de Daniel. Decida segundo o coração de Deus. Tome atitudes para cumprir com essa decisão. Espere e você verá Deus agir. E enfim, virá recompensas sem medidas sobre a tua vida. Queridos irmãos, a título de finalização dessa mensagem, a palavra decidir, etimologicamente, ela significa cortar fora. E que na entrada desse ano e no decorrer desse ano, a gente possa tirar diversas coisas que já não fazem mais sentido estar na nossa vida. Que a gente decida cortar fora diversas coisas que já não agradam o coração de Deus. E uma última palavra para você, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada, que talvez não tenha uma aliança com Jesus. Eu amo a ilustração que diz que certa vez no naufrágio, homens estavam pulando do navio, porque simplesmente se eles permanecessem, morreriam afogados. Enquanto pulavam, um entre aqueles homens procurava algo em particular. E aquele homem entra na sala e encontra um cinto recheado e decorado de pedras de ouro, de barras de ouro. E ele envolve na sua cintura, prende e mergulha no mar. Mas olha que interessante, enquanto todos os outros flutuam salvos, aquele homem, por causa do peso daquele cinto, começa a afundar. E as pessoas gritam para ele: corta esse cinto, corta esse cinto. E ele fica naquela grande dúvida: sobreviver ou cortar o cinto e deixar o ouro ir embora. Aquele homem demorou tanto, mas demorou tanto, que já não havia possibilidade dele cortar o cinto e chegar à superfície. E ele terminou morrendo. Talvez você diga: que tolice desse homem, que atitude sem noção desse homem. Querido, você que talvez não tenha uma aliança com Cristo e ainda não confia no sangue dele para lhe purificar e lhe salvar, eu quero lhe dizer carinhosamente, porque talvez eu só tenha essa oportunidade, que você tem um cinto sobre si. Talvez nas placas desse cinto esteja dinheiro, prosperidade, luxúria, imoralidade, amigos. E você não queira largar desse cinto, simplesmente porque ele para você nessa noite é valioso demais. Mas eu lhe pergunto uma coisa: quem é mais valioso? O cinto ou a tua própria vida? Você olhou para aquele homem que afogava junto com aquele cinto e talvez pensou: que atitude sem noção. Olhe para a sua própria vida nessa noite. Se você não decidir cortar esse cinto e vir à superfície para ver a luz, para ver aquele que é a luz, para ver aquele que tem poder, para ver aquele que pode te livrar, te libertar, te salvar, transformar a tua vida, limpar você e perdoar você de todo o pecado e mudar a tua história, meu irmão. Decidir, cortar fora. Toma essa decisão, corte fora esse cinto,
seja salvo. Que 2017 conclua por aqui, seja um ano de mais decisões. Decisões que agradem o coração dele e glorifiquem o nosso Senhor Jesus. Que você pense e que colha bons frutos. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.